O senhor, que é um dos mais críticos da administração do prefeito Roberto Sobrinho, também não deixa barato em relação ao governo do estado. Está acontecendo uma série de coisas. O senhor mesmo me revelou que na semana passada eles tiveram que transferir dinheiro da dívida fundada, é um dinheiro ali carimbado para pagamento dessa dívida, dívidas antigas, para tapar folha de pagamento. O que se esperar, deputado Hermínio, desse estado nos próximos meses? Infelizmente, Gerson, é aquilo que a gente vem falando já há bastante tempo, e hoje a gente vive bastante focado nessa questão, que é a desgraça dos problemas do nosso município, do nosso estado e até do nosso país é a corrupção. A corrupção, ela... E pior que sempre também eu venho dizendo, Gerson, porque se tem limite para a corrupção, para a bandalheira, para as maracutaias, se tinha limite, passaram de todos. Hoje, eu tenho até comparado, tem alguns aí que é como se fosse viciado em crack. Eles assaltam a luz do dia. A luz do dia, e parece que não perderam toda a noção do perigo. E o nosso trabalho hoje é bastante nesse combate. Que enquanto existir, enquanto os políticos, na grande maioria, lógico que tem as exceções, na grande maioria, fizer política como se faz hoje, a tendência é tudo ir piorando. Em todos os sentidos. Não aprenderam a lição com a Operação Termópilas? Aprenderam nada. O próprio Estado, que você sabe que toda a corrupção da Operação Termópilas, toda a roubalheira foi do Executivo. Continua, eu acho que aumentou. Aumentou. A gente ainda vai provar isso que, por exemplo, o Marmitex mesmo, lá dos presídios, que apareceu, que tinha os esquemas na Operação Termópilas, hoje eles aumentaram os valores e inclusive a informação que a gente tem é que estaria na mão de laranjas. Parece que essa empresa que presta o serviço, nós estamos levantando, eu já pedi informação, o governo não está demorando fornecer as informações. Parece que é um tal de Saíta, que é laranjas aí do... O dono do contrato é esse Saíta mesmo. Então ele seria um laranja de alguém. O estado de Rondônia hoje, ele é um pai que trabalha 24 horas. Um pai de família, digamos que tem meia dúzia de filhos. E que trabalha feito um doido 24 horas para poder dar uma vida boa para os seus filhos. Mas aí os 6 meninos danados, tem cada um mais danado que o outro, tudo que o pai soa para ganhar, para trabalhando, esses 6 meninos joga fora. É isso que é o governo do Confúcio hoje. A incompetência, a fraqueza e a corrupção nesse governo é generalizada. E eu não vejo, Gerson, não é porque eu quero mal a ninguém, mas hoje nós temos que tomar medidas. Porque eu não acredito mais que esse governo tenha a capacidade de mudar mais nada. Ele está comprometido. O próprio governador, eu não acho ele não tem mais condição hoje de mudar uma peça. Quando ele muda alguma peça, ele troca 6 por 3. Por exemplo, o caso, por exemplo, da CECEL, por exemplo, Secretaria de Esporte e Cultura do Estado. Ele tirou lá o Chicão, que eu não tenho nada nem a favor e nem contra, e botaram lá um tal de Emanuel. Esse Emanuel é da quadrilha aqui do Roberto Sobrinho. Ele era fazia parte dos esquemas ali lá ali junto com o Jair Ramírez, na Secretaria de Agricultura também. Eu conheço bem esse Emanuel. Um cara que não tem preparo nenhum, que não tem nenhum tipo de competência, de qualidade. E negativo tem muito no currículo dele. A gente sabe o que ele andou aprontando na prefeitura. Aí o governador vai nomear um rapaz desse como secretário de Esporte e Cultura do nosso estado. Aí, lá na educação, tiraram também o outro rapaz lá, o Júlio Olivar, que eu também não tenho muito conhecimento com ele. Mas aí colocam uma Isabel. Essa Isabel é da cozinha do governador, é da panela do governador. Aí, meu amigo, as mudanças que ele tem, quando ele consegue fazer alguma mudança, não muda nada, talvez até piore mais do que o que já está ruim. A Assembleia até agora, Jéssica, tem feito tudo para ajudar o governo, até porque eu não quero ver ninguém dizendo que o Estado está na situação que está por culpa da Assembleia. Porque
Antes eles culpavam, que eles jogaram tudo nas costas do Walter Araújo, que toda a desgraça do Estado era Walter Araújo que fazia. E Walter Araújo está com quase um ano foragido. E o Estado, a bandalheira continua, até piorou. Os contratos são todos reajustados. Aí fica até provado aí que não era só o Walter Araújo que fazia mal para o Estado. E nós já sabíamos disso, os corruptos, os mais perigosos e os que tinham mais... Não era o Walter Araújo, tinha gente pior do que o Walter Araújo nesse esquema. Porque nós não podemos deixar esses irresponsáveis, esse bando de inconsequente, levar o... Porque o nosso Estado hoje, a situação está feia, mas vai piorar se nós não tomarmos medidas. Não tomar rédea. Se não tomar rédea, eu vou... Porque conversar com esse governo, tentar fazer pacto de governabilidade com ele, não adianta, porque ele não tem mais condição de... Ele não tem condição moral de mudar as peças, porque está comprometido com muito esquema de financiamento de campanha, esquemas de corrupção do governo, que o cara não passa a não ter moral mais para mudar nada, porque se ele mexer, o cara... Daqui a pouco é bandido denunciando bandido, ou bandido dedurando... Como na prefeitura está acontecendo, a gente para não ter até um infarto de raiva e de bronca da forma que esse povo afronta, a forma que esse povo da prefeitura afronta a população de Porto Velho, a gente dá vontade de rir para não ter um infarto, para a raiva não ser maior. Porque quando o Roberto Sobrinho fala que não conhecia nada da Hindu, que não sabia de nada e tal, e que foi ele que denunciou o Ministério Público, isso é uma piada daquela. Primeiro, o Roberto Sobrinho tem que ter muito cuidado na hora de visitar o Ministério Público e a Polícia Federal. É perigoso ele ficar preso lá, porque ele não tem moral para denunciar nada. Esse Roberto Sobrinho não tem moral para denunciar nada. Aí vem com essa conversa fiada dizendo que denunciou o desmando da Hindu. Desde o início, quando o Mário Sérgio assumiu essa Hindu, que a bandalheira ali é generalizada. E nós falávamos para o Roberto Sobrinho. Eu falava, a Epifânia falava e todo mundo falava. E Roberto Sobrinho sabe de tudo, inclusive participava. E quando fala, na maioria desses vereadores, fazia uma CPI na Hindu. Aí é que a piada é mais... É brincadeira. Que moral essa... É lógico que ali se salva uns 2 ou 3 vereadores, mas a grande maioria não tem moral para fazer CPI em canto nenhum, muito pior na Hindu. Eles vão fazer CPI contra eles mesmos, porque tem um bando de vereador ali que participava, que também tinha as benéficos lá da Hindu também, participavam. Esses ladrões que tiram os fios de cobre, que assaltam os fios de madrugada aí, não é o ladrão comum, não, é eles mesmos, eles põem de dia e tiram à noite. Por exemplo, a casa desse... Lá todo mundo roubava lá na Hindu. Ela era um ninho de rato. Inclusive eu sempre falo que ali do lado, que é no mesmo espaço lá, Centran junto ali, eu sempre falei que ali é um ninho de rato em todos os sentidos. O Dorival, Oi, bom dia, deputado. O senhor acha que os deputados que votaram a favor da absolvição do Walter receberam o dinheiro dele da corrupção? Seu Dorival Oliveira Santos. Eu não sei, o presidente Walter, ele tinha amizade na Assembleia. Eu mesmo pessoalmente, eu gostava muito do Walter. Eu não tenho nada contra a pessoa do Walter. A questão lá é a questão política. Era impossível defender o Walter Araújo. A situação dele era insustentável, era indefensável a situação que ele se meteu, que ele se envolveu. Por isso, alguns deputados que votaram favorável pela não cassação do Walter são pessoas que têm amizade com ele, que tinha já uma convivência com ele desde o outro mandato. Eu entendo, mas o importante foi que nós, a maioria dos deputados, conseguimos votar pela punição, até porque, como era que você não ia caçar um deputado que se encontra foragido, além das acusações ser muito grave, ele se envolveu porque eu falava para o Walter todo dia, Walter, não se envolve com esse governo, não se envolve com esse governo. Ele se envolveu e ele pagou, até agora ele já pagou, mas falta o governo, porque ali não foi só o Walter que errou, não, o governo, inclusive, se o governo fosse um governo sério, na hora que o Walter chegasse lá propondo algum tipo de esquema, ele teria que ter cortado na hora. Não, ele fez os esquemas com o Walter, inclusive o governador. Não foi Batista que fez os esquemas, os acertos com o Walter. Quem fez foi o próprio governador. E depois eu não sei o que foi que houve, o próprio governo armou um esquema para pegar o Walter. Hoje estamos com não nada menos polêmico que o deputado Hermínio Coelho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
já falou aqui que o governo está numa situação pré-falimentar. Há um depoimento do ex-secretário adjunto de Saúde, José Batista da Silva, muito comprometedor, está em poder do Ministério Público, parece que o Ministério Público já está investigando aí. Isso vai ter um desdobramento muito, muito complicado, vai abrir mais uma crise, sem dúvida alguma, no Poder Executivo. O Gilberto Menezes, ele fala o seguinte: presidente, o senhor acredita que devemos caçar esse governador? O que nós precisamos fazer? Não vamos deixar o Estado virar como estava na época do governador Raup. Essa questão de caçar governador, Gerson, e o nosso companheiro... É o Gilberto Menezes. O Gilberto. Essa questão de caçar governador é muito pesado quando a gente fala isso, vamos caçar o governador. Eu não diria bem isso, vamos caçar o governador. Mas o que é que a Assembleia vai fazer? A Assembleia vai fazer o papel dela. E se realmente tiver, porque a gente sabe que o governo está perdido o governo. Isso eu falei para o governador há poucos dias atrás. Eu disse: governador, infelizmente o teu governo não tem nada de positivo, não tem planejamento, não tem zelo, não tem organização, não tem comando. É muito picareta e maracutá, é muita pilantragem no governo, é muito rato no governo. E eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que a Assembleia fizer o papel dela, pode, quem sabe, até chegar nisso, que não era o que eu queria. Eu sou democrático e quero mesmo que o governador... O que eu mais queria era que o governador Confúcio botasse ordem nesse Estado e governasse para o Estado. Mas eu acho difícil, eu não acredito mais nesse governo. Deputado, o senhor fala que o governador Confúcio Moura, ele praticamente não tem nada de positivo. Há sempre está cercado de picareta, de gente querendo se dar bem. O senhor não teme que esses 500 poucos milhões de reais que foram emprestados do BNDES, e que a conta vai ficar para o senhor, para mim, para o internauta, para todos pagarem no futuro, esse dinheiro também não vá pelo ralo da corrupção? Não, só para você ver o tanto que o governo é ruim, que até agora eles não conseguiram pegar nem R$1. Nem um centavo? Eu pedi informação do BNDES essa semana, chegou na Assembleia, até agora eles não pegaram R$1 do dinheiro. Porque eles achavam o seguinte: mandava para a Assembleia o projeto, os deputados aprovavam, como foi aprovado, e o dinheiro já vinha. Inclusive já tinha um esquema no Estado, já para poder comer, pelo menos uma parte desse dinheiro ia para o ralo. Mas eles são tão incompetentes que, graças a Deus, nisso aí a incompetência está boa, eles não conseguiram pegar nem R$1. E outra coisa, já tem um projeto lá na Assembleia, eles querendo mais 400 milhões. Mais 400? Mais 400 milhões. Então vamos chegar a um bi de endividamento. De endividamento. E tem outro projeto também que está lá na Assembleia, lá, que eles e pior que chega de manhã, eles já querem que à tarde a gente vote. Tem um projeto lá de antecipação dos royalties. Antecipação dos royalties. É brincadeira. O que esse povo... E sabe quanto é essa antecipação dos royalties, que está mais ou menos estimado? Que ele não pode antecipar de 2015 os royalties de 2015 para frente. Ele só pode antecipar do último dia de governo dele para trás. Sabe quanto é que vai dar? Vai dar uma faixa de 5 milhões de reais. Como é que ele anteciparia? A Assembleia autorizando, ele vai no Banco do Brasil, faz um empréstimo lá de mais ou menos do valor dos royalties, de 5 milhões, para depois pagar quando receber os royalties, quando a União começar a passar os royalties através do imposto. Mas só para você ver o tanto, Jéssica, que nós fomos enganados com essa questão da transposição das usinas. Eles falavam que os royalties iam resolver os problemas de Porto Velho e de Rondônia. Já sabe, tem uma ideia de quanto que é por mês esses royalties? Talvez quando tiver as duas usinas funcionando 100%, as turbinas gerando energia 100%, eu vejo falar em dar 50 milhões ano para o Estado, 50 milhões... Mas o que eles querem é 5 milhões. Não, eles só querem 5 milhões porque só tem 5 milhões. Até o ano que vem, até 2014, só gera de royalties para o Estado mais ou menos isso aí, 5 milhões. Não é ilegal isso não, deputado Hermínio? Não é ilegal, né? Não, isso é imoral, ilegal, até porque, para que diabo é? O que diabo é que o governo vai fazer com 5 milhões? 5 milhões, esse governo é como se fosse um tubarão que tem mais de 1 milhão de dentes na boca, e tudo com cárie, e esses 5 milhões não dá para tapar uma carizinha de um dente daquele, sabe? Mas é como eu te falei, o governo está perdido. Nós aprovamos esse ano na Assembleia
que era um desespero desse governo, tinha que ser aprovado o tal do Plano Futuro. Certo. Sabe quanto era o orçamento da SEAS, que é a secretaria da irmã do governador, que é ela que toca? Era 11 milhões. Era 11 milhões ano. Isso os anos passados. Era a média de 11 milhões ano. O orçamento dessa SEAS agora em 2012 foi para 124 milhões. Nossa Senhora. Aí é como eu te falei, um governo que vem com negócio de plano futuro, que joga 124 milhões numa secretaria dessa, que só faz politicagem, e quer 5 milhões, por isso que eu digo, o que é isso? 5 milhões pro governo, isso não é nada. Isso não dá para um rato. 5 milhões por Não dá para matar a fome do rato. E olha que tem rato nesse governo. E esse futuro que eu sempre denunciei, só deve dar futuro para eles. Porque para o Estado e para o povo, a gente sabe que 30 reais... Eu fico triste quando eu vejo políticos com essa politicagem de dar 30 reais para uma família mensal, dizendo que isso é futuro de alguém. Eu fico triste, Gerson, nós vivendo num estado tão maravilhoso como é o estado de Rondônia e o povo viver tão mal. O próprio governo diz que tem 300 mil miseráveis no nosso estado. O governo devia ter vergonha de falar isso. Aí cria uma política de dar 30 reais por mês para a família, dizendo que isso é futuro. O Rui entrou aqui na linha direta, deputado, e perguntou o seguinte: quando o senhor era vereador, tinha algum indício de roubo na Indu? Quando eu era vereador na Indu, não tinha indício de roubo, não. Tinha roubo e era muito. Ah, é? Tinha roubo e era muito. Não é só na Indu, não, em todas as secretarias da prefeitura. Eu quero que alguém me diga qual é a secretaria que não tem esquema de corrupção dentro da prefeitura. O gabinete? O gabinete, principalmente. A Miriam Saldanha é uma das testas de ferro do prefeito que faz os esquemas. A Miriam Saldanha depois do Roberto, ela é que organiza toda a maracutaia, os esquemas no governo. Na época da Câmara é o seguinte: primeiro, talvez essa pessoa fique, eu não sei qual é... Rui, o nome dele. Qual foi a intenção da pergunta dele, mas quando eu era vereador, eu era do Partido dos Trabalhadores, eu era do Partido do Prefeito, e eu já vinha internamente, dentro do nosso partido, na época que eu era do PT, e principalmente no gabinete do prefeito, eu ia todo dia no prefeito. Prefeito, eles estão roubando, lá é bandido, assim. Ele fazia era promover. E as pessoas boas que assumiam um cargo dessa prefeitura não duravam um mês. Saía, porque pessoa decente não fica perto dessa administração. E eu vivia denunciando direto, inclusive denúncias no Ministério Público, na Justiça, denúncias na tribuna, e principalmente internamente. Como infelizmente, eu era do partido dele, porque se eu não fosse do partido desse prefeito, pelo menos tentar ter barrado ele antes, eu tinha tentado, via, sei lá, uma CPI, via uma cassação. Infelizmente, como eu era do partido, eu não tive toda a liberdade de denunciar, mas tudo, aumento de tarifa, os esquemas com as empresas de ônibus, a Marquise. O cara vai para lá, tira férias, fica o mês todinho na Marquise, no hotel mais granfino de Fortaleza, que é da Marquise. Ficava lá de graça às custas da Marquise, ele e a família toda. Isso tudo eu denunciei. Tudo eu denunciei. E o Ministério Público está aí apurando. Que o Sidney Santos, ele também mandou uma pergunta para o senhor, dizendo que o senhor fala das irregularidades do governo. Mas o que o senhor tem feito de prático para investigar e punir esses responsáveis por essas irregularidades? Várias denúncias no Ministério Público e no Tribunal de Contas. Por exemplo, o ano passado mesmo, no final do ano, o governo cometeu um crime de responsabilidade, nós denunciamos. A Assembleia podia até já estar fazendo movimento, não, nós nem estamos fazendo isso ainda, mas nós estamos fazendo de forma responsável. Nós não queremos. Até hoje nós sempre trabalhamos para ver se o governo toma um rumo, mas infelizmente eu já vi que não vão tomar o rumo. Mas até agora, porque a diferença, muita gente fala, não, a Assembleia tentou derrubar o governo. Primeiro, naquela época, as estratégias deles não era republicana. Não era republicana. E hoje, se tiver que acontecer alguma coisa, se a Assembleia tiver que fazer, porque a Assembleia vai sim responsabilizar as pessoas que cometem crime, as falhas que o governo vem cometendo, está sendo apurado, já está sendo denunciado, e a Assembleia vai fazer o papel dela. Correto. Como legislativa, a Assembleia vai fazer o papel dela. A Assembleia não vai passar a mão na cabeça
de ninguém. A Assembleia puniu o presidente da casa. Por que é que nós punimos o nosso presidente? Porque foi acusado de um monte de coisa, nós vamos passar a mão na cabeça de outras pessoas. Não vamos de jeito nenhum. E a Assembleia hoje tem moral, graças a Deus, para fazer o papel dela com relação a qualquer situação. Eu vivo sempre dizendo, graças a Deus, eu nunca dei cano em ninguém, eu nunca bati em ninguém, eu não tenho inimigo natural, mas inimigo da política eu tenho e é muitos. Porque infelizmente a gente vem combatendo e vem denunciando. As pessoas falam que eu sou corajoso. Coragem nada. O problema é que eu não tenho sangue de barata para aguentar tanta pilantragem e ficar quieto. E aquela frase do Luther King lá é uma frase que o que incomoda não é o grito dos maus. O que incomoda é o silêncio dos bons. Aquela é uma frase que diz tudo. Porque infelizmente nós, o povo trabalhador, o povo que produz toda a riqueza desse país, parece que a gente está indo é igual boi, nós estamos indo para o matadouro e estamos indo quietinho de cabeça baixa. E está na hora de ir mudando, sabe? Porque quem tinha que apanhar eram alguns desses administradores aí. Esses mereciam, assim, já o povo ter pegado por aí, ter dado uma... Porque esses caras afrontam demais o povo. E mesmo assim anda por aí à vontade. Não é que eu defenda isso, Gerson. Mas é como eu te falei, se tivesse que alguém apanhar, não seria as pessoas que denunciam, seria esse bando de ladrões de gravata, inconsequentes e corruptos e...